Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda a glória. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Oh, quem quer sair daqui com as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a glória e Ele é digno de toda a honra. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, vamos iniciar a palavra de Deus. Eu peço para que os irmãos deixem o ouvido bem preparado, amém, irmãos? Para esta mensagem que, como eu vou dizer, é a mensagem da última hora, amém? Amém. Nós estamos, irmãos, a um passo do fim de todas as coisas, amém? Nós somos a igreja do Senhor. A igreja, ela está sendo preparada para ser levantada aos céus. Amém? Glória a Deus. Nós não estamos aqui, irmãos. Todo aquele que recebe Jesus Cristo verdadeiramente no coração, aquele que recebe Jesus não espera mais nada desse mundo. Porque Jesus disse na sua palavra, numa das orações, em João capítulo 17, no versículo 15, ele diz: Senhor, eu te peço que, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas vamos ler aqui, vamos ler. João capítulo 17, obreiro Antônio, o senhor que está com a Bíblia, e a irmã Genesi e a irmã Jussara, João capítulo 17, enquanto os irmãos prestem bem atenção, porque nós estamos nos preparando, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto você se prepara, irmãos, faça de tudo, irmãos, para buscar ter uma vida de concertos, amém? Amém. Nós que estamos nos preparando, nós temos que estar todos os dias procurando uma forma de consertar aquilo que precisa ser consertado. Se é um perdão, vá se consertar com a pessoa. Se é você perdoar, então perdoe, porque é o mandamento de Jesus. Jesus disse que aquele que não perdoa também não é perdoado pelo Pai. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim, João capítulo 17, no versículo 14, diz assim, ó: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Preste bem atenção, veja como isso aqui não é brincadeira, irmãos. Veja como a igreja não é brincadeira. Como nós estávamos conversando com o seu Agapito, a igreja verdadeiramente mesmo, as pessoas que entram não querem escutar a verdade. As pessoas têm entrado no sistema religioso em troca de alguma coisa, irmã Jussara. As pessoas têm entrado no sistema religioso, eu dou um envelope gordo, eu pago o meu dízimo, a minha oferta, eu participo de campanha, eu participo disso, para que Deus venha me dar alguma coisa. Isso se chama barganha. Amém? Amém. Isso se chama barganha, é alguma coisa que você quer em troca. Se Deus não te dá, o que eu quero fazer dali? Isso é barganha e Deus não se agrada disso. Sabe por quê? Porque Deus já deu tudo para nós. Ele já preparou tudo através de Cristo Jesus, através do sacrifício na cruz. Jesus pagou um alto preço por todos nós, pela humanidade toda. Ele pagou esse preço. O que você precisa agora é quebrantar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero receber as bênçãos que ali na cruz foi conquistada para mim. Aleluia! Aleluia! E isso é por fé. É por fé, seu Agapito. É por fé, dona Maria. A senhora não precisa entrar com dinheiro aqui dentro desta igreja, porque você é a igreja. Aleluia! Olha só o que ele disse, ó: Dei-lhes a tua palavra. Jesus entregou a palavra e o mundo os aborreceu,
Todo aquele que recebe Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e da sua salvação, você começa a ser perseguido, começa a ser aborrecido. E o que é pior e o mais triste não é os de fora, não é o do mundo, não é o vizinho que nos aborrece. Muitas vezes são os de dentro da nossa casa. São os nossos. Muitas vezes são os nossos que nos aborrecem. Porque nós recebemos Jesus e eles não entenderam o propósito. Mas o mais importante é que ele diz assim, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Se eu não sou do mundo, por que eu vou correr pelas coisas do mundo? Se eu não sou do mundo, aleluia! Se eu não sou do mundo, por que eu vou correr atrás do ouro e da prata? Se aquele que está lá é o dono do ouro e da prata, é Ele que nos sustenta. Aleluia! Aleluia, irmã! Quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, o resto será acrescentado na nossa vida e nada vai nos faltar. Nós nunca vamos necessitar de nada. Vocês estão vendo, eu creio que alguns assistem a televisão aberta ainda. E você está vendo o que está acontecendo no mundo. Você tem visto mães gemendo pelos seus filhos, alguns sendo presos, outros estão morrendo. Mas isto é uma palavra que se cumpre, queridos irmãos. É uma palavra que se cumpre, porque Jesus, eu quero mostrar para você agora, em Lucas, aleluia, Lucas capítulo 23, e isso aqui, para que você possa entender, Lucas capítulo 23, versículo 27, diz a palavra que Jesus estava carregando a cruz, irmã Cândida, Dona Maria. Ele estava carregando a cruz e estava todo machucado, irmã Jussara. Jesus estava todo machucado, ele tinha sido açoitado, ele tinha sido cuspido, esbofeteado, e ainda tinha que carregar uma cruz sobre si. A cruz representa o mundo todo. Ele estava carregando o mundo sobre si. Ele estava carregando o mundo. E diz Dona Jussara que ele estava carregando aquela cruz. E diz que por onde ele passava, tinha pessoas que choravam, pessoas que gemiam, porque aquilo que estavam vendo em Jesus era algo muito triste, era algo perturbador, era algo terrível. E diz que as pessoas choravam, pessoas se desesperavam. Diz que tinha mulheres ali que choravam, que se lastimavam. Diz ali no versículo 27, para não ficar nas minhas palavras, diz assim, e seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Pessoas estavam gemendo, pessoas estavam sofrendo em ver aquilo que estava acontecendo com Jesus, uma pessoa boa, que fazia milagres, que curava, tinha amor ao próximo, estendia a mão, abraçava. Mas algo aconteceu naquele momento. Diz que enquanto as mulheres estavam sofrendo, Dona Jussara, em ver aquilo, diz que Jesus, no versículo 28, veja comigo aqui, porém, Jesus voltando-se, significa que ele estava indo e algo chamou a atenção dele, ou algo parou ele, e ele estava andando e voltou-se, significa que ele olhou para trás. E aquelas mulheres chorando chamou a atenção de Jesus. E diz assim: porém Jesus voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Jesus disse: não chorem por mim. Eu estou aqui por uma missão, eu estou aqui por vocês, eu estou aqui por uma obra.
Mas ao mesmo tempo que ele estava ali machucado, estava ferido e estava indo em direção à morte, o Espírito Santo usou ele com poder para dar uma profecia para aquelas mulheres. E aquela profecia que foi ao coração daquelas mulheres, que foi ao coração e aos ouvidos daquelas mulheres, não foi pessoalmente para elas, mas foi para mim, foi para você hoje. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Sabe, dona Cândida? Sabe, dona Genesi? Que esta palavra que eu vou ler agora foi para dona Genesi, foi para dona Jussara, foi para dona Maria, foi para dona Cândida. Para que vocês hoje venham prestar atenção que está ao redor de vocês. Para que vocês venham buscar mais a Deus, para que vocês venham se consagrar mais a Deus, para que venham se santificar mais a Deus, para que não venham estar na igreja só portar, fazer rotina dentro da igreja, mas não, mas ter mais intimidade com Jesus. Veja só o que Jesus falou: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Chorem por vocês, chorem pelos seus filhos, porque dias difíceis vão vir. Isso era uma profecia e que estamos vendo se cumprir. Hoje o sistema quer pregar sobre prosperidade. Essa semana eu estava olhando um culto que se realizou ali na hidráulica, de um pastor que veio de fora para pregar. Pregava só sobre prosperidade, manipulando a mente das pessoas. E eu conhecendo muitas pessoas ali, do meu tempo. O pastor, ele veio pregar prosperidade. Ele veio falar sobre os propósitos que se faz todos os anos, no fim de ano, da família. Ele tocou naquele assunto para não perder as ovelhas, para não perder o dinheiro. E a conversa dele foi qual? Olha, nós fizemos o propósito, aquele da família, que nós oramos na virada do ano. Alguns foram abençoados, outros ainda não foram abençoados. Isso já era uma artimanha deles, porque depois ele usou a palavra, muitas vezes palavra de Jó, que Jó não desistiu de vencer contra a lepra, que usou outros ali que venceram, tudo manipulação, e em nenhum momento se falou sobre o pecado. Tudo como para dizer assim para dona Jussara: dona Jussara, a senhora não venceu esse ano, mas fique firme que no ano que vem a senhora vai vencer, só tem que ter fé. Enquanto isso, a senhora vai dando seu dinheiro, a senhora vai sustentando um sistema religioso, mas nunca ele vai chegar para você e dizer assim: dona Jussara, vamos buscar perdoar as pessoas, vamos buscar nos aquebrantar, vamos buscar nos arrepender, vamos buscar andar no caminho de Deus de verdade. Não fazem isso. E por isso que muita gente do sistema está na porta larga. E eu não tenho medo de falar sobre isso. Eu não tenho medo, porque o que está em mim, ele me guia para falar isso para você. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, você precisa orar pelos seus filhos. E orar pelos seus filhos significa dar exemplo aos seus filhos. Orar pelos seus filhos é andar em obediência à palavra de Deus. Porque não adianta muitas vezes orar pelos seus filhos e nós não somos exemplo para nossos filhos. Amém, irmãos? Sejamos sinceros diante do altar do Senhor. Sejamos sinceros diante do Senhor. Hoje você vê, irmã, um monte, como eu estava vendo, um monte de mãe prostrada em cima do corpo dos seus filhos, mortos, porque fizeram parte da criminalidade. Qual é a pergunta que uma mãe faz em cima do corpo de um filho morto? Por que, meu Deus? Por que, Jesus? Por quê? Por que? Por quê? Por que isso? Não, você sabe a resposta, agora você não quer aceitar a resposta. A resposta é que você conhecia a verdade e nunca obedeceu.
A verdade é que você conhece a verdade e nunca obedece. Agora este ano, o início do ano, uma mãe perdeu o filho foi morto num baile. E aonde tinha que estar a mãe? Tinha que estar era de joelho, prostrada, chorando, orando, pedindo a Deus: Senhor, protege e guarda meus filhos, cubra eles com os teus anjos, protege. Não, sabe onde estava essa mãe? Também estava num baile se prostituindo. Como é que Deus vai abençoar? Se você tem o livre-arbítrio de você fazer o que quiser com a sua vida. Se você é o espelho, você é o reflexo dos seus filhos. Tudo que você faz, a intenção dos filhos é fazer igual. Depois só vai te restar a justiça dos homens. Porque hoje Deus estava me dando uma revelação enquanto eu orava de tarde, irmã Jussara, que os pastores verdadeiros que pregam a palavra, clamam, falam, pregam, obreiros pregam, e o povo está sempre assim, irmã Maria, ó. O povo está assim, ó. Para não dizer que estão assim, ó. Decoça com a palavra. O povo está assim, irmão, está assim. Só que Deus me revelou algo. Que quando acontece isso que está acontecendo no mundo, e quando começa o gemor, as pessoas gemer, gritar, se desesperar, clamar, Deus faz isso aqui, ó. Ouçam vocês mesmos o choro de vocês, porque a palavra tem falado com você e você não quer obedecer. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 diz: hoje eu vos apresento a bênção e a maldição. A bênção se seguires os meus estatutos e andar nos meus caminhos. A maldição é quando não obedecerdes os meus estatutos e andares sobre outros deuses. E esses deuses muitas vezes não é uma estátua, não é uma imagem de escultura, mas é aqueles deuses que estão no teu coração, que é a prostituição, a fornicação, é a ganância pelo dinheiro, porque eu tenho que me matar para trabalhar. Deus eu deixo em segundo lugar, dane-se. O importante é que eu tenha comida dentro de casa. Só que quem te dá a comida para tu comer é Deus, porque é Ele que te dá o ar que você respira todos os dias. É Ele que te dá o ar todos os dias para você poder levantar, respirar e trabalhar. É Ele que te dá. É Deus que te dá. Amém? Irmãos, Apocalipse capítulo 3, no versículo 14, Apocalipse significa revelação, irmã Cândida. Revelação, é algo que Deus está revelando para você nesta noite. Amém? Não é para amanhã, não é para o futuro, é para agora. E esta carta que Deus manda através de João, é como se fosse, dona Jussara, como se fosse o último aviso. É como se fosse o último aviso, seu Agapito. Quando João foi arrebatado ao céu, lá Jesus Cristo começou a mostrar para ele tudo o que estava acontecendo na terra e o que iria acontecer e o que vai acontecer no final. Jesus estava mostrando tudo para João. E só que Jesus pegou, ao contrário de Paulo, que Paulo foi ao terceiro céu, viu o céu, mas Deus disse: ó, não é para revelar nada, até vou te botar uma espinha para tu não te achar que tu viu alguma coisa. Ao contrário de Paulo, João, seu Antônio, João, sim, Jesus disse: ó, vai lá, escreve isso que eu estou te falando e mostra para aquele povo. Então, dona Jussara, eu acredito, sabe a importância, dona Jussara, irmã Maria, dona Cândida, a importância de noite, antes de dormir, dobrar o joelho, colocar o rosto no pó, dizer: Senhor, olha, Senhor, eu quero me preparar para o grande dia. Eu não quero mais nada nesse mundo, porque a tua própria palavra de Deus diz
que quando eu recebi a palavra, quando eu recebi Jesus, eu deixei de ser deste mundo. Eu deixei de ser. E se eu deixei de ser desse mundo, o que eu quero deste mundo? Eu só quero aquilo que Deus me dá para eu ir vivendo até chegar ao meu fim. Amém? Então esta carta, irmãos, é como se fosse, olha, irmão Renato, é a última oportunidade que Deus vai te dar. Porque Apocalipse significa revelação, é algo que está chegando no fim. Ou você se acomoda e abre o seu coração e entrega de vez o seu coração para Jesus e morre para esse mundo, ou você vai ficar. A escolha é sua. Vamos começar a ler aqui, irmãos. Apocalipse 3, versículo 14, irmã, diz assim, ó: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Senhor, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Assim foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora eu vou explicar para você o que é frio, o que é morno e o que é quente. Amém? Amém. Deus olhou para a igreja como se Jesus estivesse olhando agora aqui para a igreja. Creia nisso, que Ele está aqui nesse lugar. E aqui no meio da igreja tem pessoas que são frias, tem pessoas que são mornas e pessoas que são quentes. Pessoas frias são aquelas pessoas que estão iniciando o Evangelho, que estão iniciando a caminhada com Cristo, não tem muito conhecimento da palavra, significa que eles não têm o Espírito Santo. São pessoas frias. Então essas pessoas frias, Deus não leva muito em conta. Deus não fica chateado com eles, porque Deus sabe que eles estão passando por um processo de crescimento espiritual. Estão começando a gatinhar, estão começando a dar os primeiros passos para o rumo da palavra de Deus. Essa é a pessoa fria. Deus perdoa, tem consideração. E a morna? Vamos para quente, agora vamos para quente. A morna eu vou deixar por último. E a quente? A quente é aquela pessoa fervorosa. É aquela pessoa que tem fome da palavra. É aquela pessoa que busca estar com Deus. É aquela pessoa como a dona Jussara, como o seu Antônio, como a dona Genesina, nunca faltaram um culto, dona Jussara. O seu Antônio e a dona Genesina, não é porque eles estão aqui, porque eles sabem bem, a gente se conhece há muitos anos. Desde que começou esse ministério, eles nunca faltaram um culto. Nunca. A não ser a semana passada que o diabo quis dar uma rasteira neles e eles chegaram atrasados, mas não desistindo de estar na casa do Senhor. Esse é o tipo, o seu Agapito é aquela pessoa que dá glória a Deus, que dá aleluia, é aquela pessoa que está ali querendo mais a presença de Deus e não falta, e canta, e louva, e grita ao Senhor, e dá aleluia. E assim também, como aqui dentro da igreja, dá aquele bom testemunho lá fora. Não é só fervoroso aqui dentro, dona Jussara, mas também é fervoroso lá fora. Amém. Chega em casa e bota aquele louvor, e adora o Senhor, e louva o Senhor, e se senta, e lê a Bíblia, e ora o Senhor, e chora na presença de Deus, e fala para os vizinhos de Jesus, e fala para os filhos de Jesus, está sempre falando das coisas de Deus. Essa é a pessoa quente, fervorosa.
Essa é a pessoa fervorosa, sai da igreja, mas continua sempre fervorosa. Está lá no meio da família e está lá falando das coisas de Deus. Está lá escutando aquele louvor de fogo. Dando bom testemunho. Está sempre aceso. É uma chama que não se apaga. Está sempre acesa. Pronto. E esse aí Deus se alegra. Esse Deus se alegra, fica feliz, tem orgulho. E aí no grande dia, irmã, como ontem nós estávamos pregando fizemos um culto online com vários pastores de vários lugares, irmã Jussara, tinha pessoas do Uruguai, pessoas de Buenos Aires, da Argentina e de outros lugares, e a palavra pegando fogo, irmã. Tem um tradutor arrumado para mim lá. E o fogo pegando, a chama pegando. O irmão Renato precisa de uma coisa, os irmãos estão precisando, as casas lá estão precisando, e o pastor, o irmão, o seu Agapito, a dona Maria, a dona Cândida, no fogo do Espírito, dizendo o que precisa, o que necessita, precisa de comida, precisa de roupa, precisa de algo, precisa disso, precisa daquilo. Está aceso na presença de Deus. Não tem preguiça para nada. Chegar lá no seu Agapito, vamos, seu Agapito, suba no carro, nós vamos, seu Agapito, vamos fazer o que nós temos que fazer. Está aceso. E aí no grande dia, no momento que Deus, Ele diz para nós assim, bom, agora sim vamos embora. Sabe o que vocês vão ouvir? E que eu quero ouvir? É o Deus dizer para mim assim, as mesmas palavras que Ele falou para Jesus. Este é o meu filho que quem me comprasse. Eu quero escutar isso, seu Antônio. Eu quero escutar isso. Quando chegar no grande dia, Ele olhar para mim e dizer: este é o meu filho a quem eu me comprasse. Esta é a minha filha a quem eu me comprasse. Enfrentou lutas, mas não desistiu de estar na minha presença. Não desistiu de me seguir. Essa é a pessoa quente e fervorosa. Amém. Então nós falamos aqui da fria. A fria Deus leva em consideração, porque é uma pessoa que está dando os primeiros passos, está aprendendo o Evangelho. Deus vai ajudar essa pessoa a andar. E a fervorosa é aquela que não desiste. Estou com uma dor na perna, seu Agapito, mas vamos para a igreja, vamos louvar, vamos adorar. Aleluia! Fervorosa. Agora, irmãos, a morna, a pessoa morna, esse Deus vai vomitar. Na verdade, o vomitar que Ele está dizendo é aquele momento que a palavra de Deus diz, obreiro, que vão chegar muitos diante de Jesus e dizer assim, irmã: Senhor, Senhor, eu expulsava demônio, eu fazia milagres em Teu nome, eu pregava na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E diz a palavra que Jesus vai dizer assim: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Afasta de mim com as tuas iniquidades. Isso é o vomitar que Ele está falando. Amém? Amém? A pessoa morna, irmãos, eu vou explicar para você. A pessoa morna é aquela que está na igreja, conhece a palavra, mas não coloca em prática. Pessoa morna é aquela que está dentro da igreja, fala até de Deus, seu Renato, pronuncia o nome de Deus, até fala das grandezas de Jesus, mas não faz nada para crescer espiritualmente. Fica uma pessoa monótona, uma pessoa que cria rotina dentro da igreja. Vai na igreja e se senta, mas aquilo para ela entra aqui e sai aqui. O pastor convida, irmãos, vamos fazer um propósito de oração na madrugada. Eu acho que pastor, não conte comigo porque eu trabalho muito, não tenho tempo para isso.
Ah, pastor, pá, coloque outro no meu lugar. Senhor, para mim é suficiente eu chegar na igreja e ouvir a dona Genesi cantando os hinos dela. Para mim já é suficiente eu chegar na igreja e escutar o pastor Xavier cantar aqueles louvores lindos. Já é suficiente. Mas é uma pessoa morna. Não produz nada. Não tem capacidade. Às vezes está vendo a pessoa, vem no domingo na igreja, irmã, vem no domingo na igreja, ouve, se alimenta, se fortalece, chega no dia da semana, lá o seu colega lá, às vezes está passando por uma tribulação, às vezes está passando por uma depressão, às vezes está passando por uma luta na família, e às vezes o Espírito Santo toca, aí ora para essa pessoa, olha para essa, aí ele mesmo se cauteriza a mente, dizendo assim, não vai aceitar, eu não vou orar, eu vou orar lá no meu cantinho, eu vou orar lá no meu cantinho, vou entrar. Deus está dizendo, vai lá e põe as mãos naquela pessoa. Vai lá e fala de Jesus para aquela pessoa. Vai lá e fala do amor de Jesus para aquela pessoa. Vai lá e fala para ela que Jesus pode libertar ela. Pode libertar dos problemas. Pode libertá-la da depressão. Pode libertá-la da doença. Fala para ela. Não, porque vai ficar de mal comigo ainda. Morna. Não presta para nada. É fruto que não dá fruto. Sabe o que aconteceu com a figueira quando Jesus viu que não tinha fruto? Quem é que lembra? O que ele fez? Amaldiçoou. Para que nunca mais desse mais fruto. E não pense que isso só vai acontecer no grande dia. Não, irmãos. A pessoa morna, a intenção dela é o quê? Esfriar mais. A intenção, dona Jussara, a intenção de uma pessoa morna, dona Jussara, dona Maria, dona Cândida, irmão Renato, a intenção da pessoa morna não é ferver. A intenção da pessoa morna é esfriar. Vem na igreja, mas não ora mais. Só ora dentro da igreja. Tem Bíblia em casa, mas não abre a Bíblia em casa. Só abre dentro da igreja. Aí daqui a pouco o diabo, a pessoa vai ficando morna, a intenção dela é ficar fria. Daqui a pouco, hoje eu não vou no culto. Amanhã eu não vou no culto. E assim vai, irmãos. A pessoa do morno, ele vai para frio. E Deus vai vomitar essas pessoas, por quê? Porque elas tinham tudo para crescer, para serem fervorosas, para fazerem a diferença na obra, ou no reino do céu, ou no mundo espiritual, mas não faz. Deus te dá dons, e você enterra os dons. Você enterra os dons. Muitos estão enterrando os dons. Eu me levo com a dona Cândida, porque ela já trouxe um monte de gente para a igreja. Vou trazer mais. Em nome de Jesus. Mas assim como nós estávamos conversando com o seu Agapito, muitos vêm, mas não querem ouvir a verdade. Não é culpa da senhora. Não é culpa da senhora, não é culpa do pastor. A pessoa não quer ouvir a verdade. Amém? As pessoas não querem. E quando não quer, tem muitas desculpas. Eu não escuto mais, irmão. Eu não perco mais tempo para estar escutando bobagem. Irmãos, eu não escuto mais bobagem. Se você quer, me acompanha. Se você não quer, fica para trás. Eu vou para frente. Eu vou levar aqueles que estão com nós. Eu vou levar aqueles que estão querendo ir. Se você não quer, fica para trás. Eu nem vou. Você precisa querer. A palavra de Deus diz que não é pela força, mas é pelo Espírito. E o Espírito tem falado e a pessoa não quer ouvir. Esse dia teve uma mulher aí em casa doente, né? E com a criança doente. Sim, irmã. Estava no último de anemia a criança. E elas que não sabiam o que fazia, não tinha dinheiro. E eu disse assim, tu precisa ir na igreja. Tu tem carro, tu vai pegar o teu carro e ir para a igreja quarta-feira, sexta, domingo. Vê se ela vem. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou naquelas assim, irmãos. Se você quer, me acompanhe. Se você não quer, fica para trás. Amém?
Então nós vimos aqui, o frio é aquela pessoa que está iniciando. Deus tem misericórdia e está ajudando a pessoa. O quente é o fervoroso que quer mais de Deus e quer fazer algo para Deus. E Deus ajuda, levanta, fortalece. E o morno, hoje eu tenho que ir na igreja. Trabalhei todo dia, tenho que ir na igreja hoje. Morno! Abre teu olho, morno, porque daí tu vai ser frio. E aí Deus vai te arrancar. E depois não adianta, irmão Renato. Depois não adianta, irmão. Porque Deus vai fazer isso que eu falo para vocês, que eu falei no início do culto. Ele vai fazer isso aqui, ó. Quer gemer, vai gemer com as paredes agora. Amém? E não sou eu, pastor, que estou falando isso. É a palavra. Diga glória a Deus. Para nós finalizar aqui, ó. Versículo 16, para não dizer que é o pastor que está falando, ó. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Você decide, irmãos. Os irmãos aqui, aquele que está assistindo nas redes sociais, tem que decidir. Porque a porta está se fechando na Jussara. Está se fechando a porta, seu capítulo. E nós temos que entrar para a arca e não olhar para fora. Continuar dentro da arca. Dentro da presença de Deus. Está na presença de Deus. Ore, dona Cândia, pela sua filha. Ore pelas suas netas até a senhora chorar. Na presença de Deus. A senhora também, dona Cândida. Até a senhora chorar. Mas chorar. Não com lagriminha, chorar. Porque Deus vai atender a oração das irmãs quando derramam lágrimas como uma forma de sacrifício a Deus, uma forma de oferta a Deus. As lágrimas puras, sinceras, elas são incensos que vão até Deus e Ele atende essa oração. Senhora Dona Maria, pela irmã Micaela, irmã com lágrimas. É tempo de derramar lágrimas e fazer propósito com Deus no particular, no seu quarto. Amém? Amém. Quando o pastor diz para os irmãos, o propósito das 3, das 2 horas, vamos fazer? Se você dizer que sim, faça. Porque se você dizer sim para mim e não fizer, uma maldição para você. Porque Jesus disse, ó, não faça voto de tolo. Não seja como aquele casal que chegaram lá para frente de Pedro, lá para mentir para Pedro lá. Chegaram na frente de Pedro. E quem olhava para eles dizia, meu Deus, que pessoas boas, estão oferecendo oferta. Chegaram na frente de Pedro lá, essa é a minha oferta, esse é o meu melhor. E o Espírito Santo na hora revelou para Pedro, disse assim, ei, tudo que tu tinha não estava nas tuas mãos, não era teu? Era. Então por que tu pegaste o que é teu e viesse para me mentir aqui para mim? Mentindo para ele, não mentisse para os homens, mentisse para Deus. Então se o pastor convida os irmãos, o pastor está com um propósito que Deus tocou no coração para orar. Eu convido os irmãos para participar. Os irmãos querem? Sim, pastor, eu vou participar. Então participe. Ou se não, diga, pastor, eu não posso. E você se livra da maldição. Não faça voto de tolo. Porque voto de tolo, dona Jussara, voto de tolo não é só questão de dinheiro. Sabe, seu capítulo? Como pessoa dizendo assim, vou levar um envelope para a igreja, chega no dia e não leva. Não é isso. É mais profundo e é mais grave. É mais grave. É coisas espirituais. É coisas espirituais. Dizer, não, pastor, 2 horas, pastor? 2 horas. Então tá, pode contar comigo que eu vou estar lá de joelho dobrado. E aí o fulano tá lá,
E eu não brinco com isso, porque quando nós mexemos com as coisas espirituais, um portal se abre. E quando eu dobro meu joelho aqui, um portal se abre. Ou é anjos que descem do céu para me cobrir e me proteger na hora da oração, e guardar minha família, e guardar meus familiares. Ou você fica, eu falei para o pastor que eu ia abrir, o portal se abre igual, mas o que desce não são anjos, são demônios. Então não brinque com isso. Com a obra de Deus não se brinca. Com a obra de Jesus não se brinca. Amém? Amém. Então você soube hoje o que é frio, o que é quente e o que é morto. A decisão é de cada um. Quem é você? Você é quente, fervoroso? Você é frio, que é o que Deus está ajudando a se levantar, a dar os primeiros passos? Ou você é morto, está dentro da igreja e quer fazer a obra relaxadamente? Eu faço o que eu quero. E não só na igreja, mas em si, no particular, lá fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra de bom agrado, diga amém. Amém. Quem quer receber as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração, irmãos. Amém? Fique de pé, igreja. Convido